Oi, gente. Vamos agora a um react do canal Caçador de Histórias sobre a história do cabelo crespo. Então, você que não está habituado, né, com a cultura negra e tudo mais. Por quê? Porque a cultura negra não tem uma história muito bem contada, né? Embora a gente seja o país mais negro fora de África, a nossa história ainda ela é muito encoberta, né? Ainda tem muito resquício de um olhar colonial que vai julgar esse corpo e subjugar, né, esses corpos a um lugar de inferioridade, de feiura, de mesquinhez, enfim, que faz parte da constituição do racismo, né? Que está estruturado na nossa sociedade. E a gente vai agora ver um vídeo aqui. Deixa eu só aumentar a tela antes de passar. Que é um vídeo do Caçador de Histórias. Eu acompanho esse canal já tem um tempo, então eu recomendo que vocês vão assistir, tá? Deixar lá um like. Tem muito conteúdo interessante para quem quer entender mais sobre supremacia, sobre como a supremacia branca ela imbricou em tudo o racismo, né? Vamos botar. Qual a origem histórica e social da discriminação contra o cabelo de pessoas negras e como essa discriminação se manifestou ao longo do tempo? De onde veio a ideia de que cabelo de pessoas negras são ruins? Qual é a origem e a história de um dos mais clássicos preconceitos racistas sobre pessoas negras, a discriminação e o racismo capilar? Hoje nos aprofundaremos um pouco mais nesta questão, mas desde já deixe aqui seu like, se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível história. A nossa história de hoje começa nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Nova York, no Museu do Brooklyn. O Museu do Brooklyn foi fundado em 1895 e é o segundo maior museu de arte na cidade de Nova York e um dos maiores nos Estados Unidos. É neste museu, na Galeria de Orientação Egípcia, no terceiro andar, que se encontra uma das mais antigas e clássicas esculturas que representam o jovem africano núbio. É a Bijo Morata, ou cabeça de um homem núbio com cabelo crespo e encaracolado. Atualmente, este artefato ele faz parte da coleção do Museu do Brooklyn. Esta escultura ela é datada do século II a.C. e é originária do período ptolemaico e tem mais de 2000 anos. Encontrada na Turquia, ela retrata o rosto de um homem núbio, representando uma das populações da região conhecida como Núbia. A Núbia se localizava ao longo do rio Nilo, entre Assuã, no Egito, e o centro do Sudão. Ao longo do vale do rio Nilo, floresceram vários povos africanos importantes, como Meroé, Napata, Kerma e Kush. A arte encontrada nessas regiões nos oferece um valioso registro dos povos que ali viviam. A estátua do homem núbio, esculpida em mármore, ela é notável não apenas pela sua técnica de escultura refinada, mas também pela representação muito detalhada do seu cabelo crespo. O cabelo retratado na estátua, ele apresenta uma textura rica e complexa. Olha esses detalhes. Eu acho que eu nunca vi, tá, gente? Uma imagem assim de uma estátua com esses detalhes do cabelo crispo. Geralmente as representações são todas com o cabelo raspado e tem um motivo, né? Epistemicídio é um motivo. Ou em algumas tribos o cabelo raspado em meninas significava também que essa mulher, né, que no caso não é a mulher, a menina, ela ainda não estava em idade própria para casamento, né? Que captura a característica e a forma encaracolada e volumosa dos cabelos típicos da população da Núbia. A atenção minuciosa aos detalhes, como os cachos bem definidos e o volume exuberante, reflete uma abordagem artística que representa as características físicas distintas dos povos núbios. Assim, a estátua do homem núbio não é apenas um testemunho da habilidade escultórica, mas também um reflexo das profundas e sofisticadas conexões culturais entre a África e a Europa antes mesmo da era da exploração.
Para os povos africanos, para além do adorno, o cabelo sempre teve um significado muito além da aparência. Para essas comunidades, o cabelo não era Ah, gente, aqui, ó, esse é o povo Fula. Tem essa trança que eu tô usando, vou até trocar a câmera, se chama Fulani. Toda trança, gente, tem um nome diferente, tá? Essa aqui é a trança Fulani, até tirei aqui pra vocês verem, né? Porque esse tipo de desenho, tá? Esse tipo de nagô é Fulani, tá? Cada região tinha um nome específico para trança, tá? Vamos botar. Deixa eu ver vocês aqui. Como eu nunca tinha visto uma escultura como essa. É linda, né, José? É muito lindo. Ai, gente, eu sou apaixonada na história do meu povo, com todo respeito. Porque a vida inteira, gente, quase 40 anos estudando história de branco. Com todo respeito, sério. É muito tempo pra gente se tornar negro mesmo, tá ligado? apenas uma característica física, mas uma parte da identidade social, da estética e também espiritual. Há milhares de anos, as pessoas na África Ocidental já usavam o cabelo para expressar suas tradições e também as suas crenças. No início do século XIV, o cabelo desempenhava um papel comunicativo nas sociedades da África Ocidental, funcionando ali como um verdadeiro portador de mensagens culturais. Nessas culturas, os Olha penteados isso. Cabelo cerimonial, gente. iam além da estética, formando parte de um complexo sistema de significados sociais. Desde tempos antigos, os estilos de cabelo serviam para expressar o estado civil, idade, religião, etnia, riqueza e a posição social de uma pessoa. Em algumas sociedades era possível identificar a linhagem de alguém apenas observando seu penteado, já que cada clã possuía um estilo exclusivo. Além disso, os penteados muitas vezes revelavam a origem geográfica de um indivíduo, destacando ali a importância cultural e simbólica do cabelo. Na pesquisa História do Cabelo, desembaraçando as raízes do cabelo preto na América, as jornalistas Ariana Bird e Lori Tarps, elas relatam que, na cultura Wolof do Senegal, as meninas que não estavam em idade de casar raspavam parcialmente a cabeça para enfatizar sua indisponibilidade para o namoro. Da mesma forma, uma mulher recentemente viúva parava de cuidar do cabelo por um período de luto específico porque ela não deveria parecer bonita para outros homens e um penteado desleixado em quase todas as culturas da África Ocidental era um anátema para o sexo oposto. Donas de casa nigerianas que viviam em uma sociedade polígama criaram um penteado com a intenção de provocar as outras esposas de seus maridos. O estilo era conhecido como Korin Sorogun, vire as costas para a esposa rival ciumenta, e era para ser visto de trás. Nos tempos antigos, se um homem Wolof usasse o cabelo em um penteado trançado específico, significava que ele estava se preparando para ir para a guerra e, portanto, preparado para morrer. A antropóloga especializada em cultura Mende na Serra Leoa, Silva Ardimbone, ela diz que comunidades da África Ocidental admiram uma bela cabeça de cabelo longo e espesso em uma mulher. Uma mulher com cabelo longo e espesso demonstra a força vital, o poder multiplicador Isso da aqui é profusão, muito foda, prosperidade e gente. também um polegar verde que significa uma habilidade técnica para criar fazendas abundantes e muitas crianças saudáveis. Ela ainda Pode ir. afirma que a beleza nas sociedades africanas envolvia mais do que apenas ter muito cabelo. O cabelo precisava estar limpo, bem cuidado e organizado em um estilo específico, geralmente em tranças, para honrar as tradições culturais dos povos Mendê. Esses penteados tinham significados diversos. Alguns eram feitos para atrair parceiros, enquanto outros indicavam a participação em rituais religiosos específicos. Entre o povo mandê, o cabelo desarrumado ou negligenciado sugeria que a mulher tinha comportamento inadequado ou estava passando por dificuldades emocionais. O cabelo, nas culturas africanas, eles desempenhavam um papel central não apenas na estética, mas também na espiritualidade. Espero que esteja gostando dessa história. Mas antes de continuar, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar aqui o Vá lá, gente, por favor. É uma pesquisa muito foda, tá? Eu vou dar um jump aqui. Eu vou ver essa parte aqui. Caraca, mano, olha isso. Estilo feito para imitar a crista de galo. Mulheres que usam esse estilo significa que são casadas ou sacerdotisas pertencentes ao culto de Xangô, Oxum, Exu, Oiá, etc. Mulher Yorubá, Nigéria. A cultura Yorubá. Aí você perde... Ah, tá.
Devotos masculinos e femininos de certas divindades eram obrigados a trançar seus cabelos em estilos específicos, como uma demonstração de devoção e também de reverência. Esses penteados sagrados não apenas expressavam a fé dos praticantes, mas também simbolizavam sua conexão profunda e espiritual com os orixás. A forma como o cabelo era estilizado tornava-se um canal de comunicação com o sagrado, refletindo o profundo significado cultural e também religioso que o cabelo possuía nessa sociedade. Eita, travou. O senegalês e professor associado Ué, de História na Universidade de Colômbia, travou, gente. Ai, gente. Não travou, não. Eu vou dar play. Gente me ligando. Cara, que saco. Mohamed Mbodi, ele afirma o seguinte, que o cabelo é o ponto mais elevado do seu corpo, o que significa que é o mais próximo do divino. Nas sociedades africanas tradicionais, o cabeleireiro ou cabeleireira ocupavam um papel de grande prestígio e confiança. O cuidado com o cabelo ia muito além da estética e envolvia rituais complexos que exigiam paciência e habilidade. O processo incluía lavar, pentear, untar, trançar e torcer os fios, além de adorná-los com tecidos, contas e conchas, práticas que podiam durar horas e algumas vezes até dias. Ferramentas simples como pentes de madeiras esculpidos à Oi, mão, com dentes problema. longos e pontas arredondadas, eram usados para Nhai. desembaraçar os fios sem causar dor. Óleos naturais, como o óleo de palma, também eram essenciais nesse processo. Em muitas culturas, o cuidado com o cabelo era uma tarefa tão significativa que somente um familiar de confiança poderia realizá-lo, e isso ressaltava ali o profundo valor social e também espiritual que estava associado ao ato de cuidar dos cabelos. Esse momento íntimo, ele fortalecia os laços comunitários e familiares e reafirmavam ali a importância do cabelo como símbolo de identidade e também de status social. Na tradição iorubá, todas as mulheres eram ensinadas a trançar cabelo, mas aquelas que se destacavam nessa habilidade eram muito incentivadas a se tornar mestras na arte de pentear e de trançar. Essas mestras, elas assumiam a responsabilidade de cuidar dos penteados de toda a comunidade, um papel de grande importância e relevância social. E antes de morrer, a mestra passava suas ferramentas de trabalho para uma sucessora, em uma cerimônia sagrada que simbolizava a continuidade dessa arte dentro da família. Entre os povos mendês, o ato de trançar cabelo tinha um forte significado de amizade e também de conexão social. Oferecer-se para cuidar do cabelo de outra pessoa era uma maneira de pedir para ser amiga dela. Esse momento íntimo formava um laço entre as pessoas e criava uma E irmandade. vocês estão percebendo que é um tipo de sociedade matriarcal, gente? Que não é um estilo de sociedade como a gente está acostumado. Por isso que é importante a gente olhar para outros tipos de sociedade, pra gente se questionar sobre como a gente chegou nessa merda toda que a gente tá ligado? É muito matriarcal, gente. É a coisa do cuidado e da coletividade, não parece? Mas isso é coletividade. Você cuidar do bem-estar uma das outras, né? Nesse caso, das mulheres. Isso é muito interessante. Vamos lá, vamos dar play. Através das longas sessões de trançado. Em outras culturas, como as de Gana e de Senegal, haviam restrições sociais quanto à interação entre os sexos opostos no cuidado do cabelo. Mulheres e homens não penteavam os cabelos uns dos outros, o que refletia ali os tabus culturais que limitavam o contato entre os gêneros. Em todas as regiões da África, entre as centenas e milhares de povos, foram desenvolvidos estilos de penteados para enriquecer a cultura de cada um deles. Quando os europeus estabeleceram contato com os africanos no século XV, ficaram surpresos com a sofisticação e a variedade dos estilos, texturas e adornos capilares dos africanos. O comerciante, explorador e também traficante de escravizados, o francês Jean Barbot, ele registrou algo sobre o que viu. Ele disse o seguinte: em geral, os negros são bem proporcionados, homens de estatura alta, robustos, ágeis e ativos, com uma pele de cor preta intensa que supera a dos habitantes da Costa do Ouro ou de Ardra. Seus narizes são um pouco achatados, os lábios grossos e os dentes bem alinhados e brancos como marfim. Seus cabelos podem ser encaracolados ou longos e lisos. A pele é de um preto liso e brilhante, exceto para aqueles que vivem no norte do rio Senegal, que são um tipo diferente. Ele ainda afirma:
Os trajes comuns das mulheres de alta posição são muito mais ricos do que os dos homens. Elas trançam o cabelo de forma bastante sofisticada após umedecê-lo com óleo de palma e corante. Embelezam-no com anéis de coral e marfim, joias de ouro, além de bugigangas e conchas vermelhas. Todo esse processo é realizado com grande engenhosidade e muito cuidado para obter o melhor efeito. Mas a escravidão que os europeus promoveram no tráfico transatlântico traria profundas mudanças nessas sociedades. Ayuba Suleiman Diallo, um ex-escravizado, contou que ao ser capturado teve sua cabeça e barba raspadas, o que foi uma Aqui, grande... gente, aqui entra o epistemicídio, tá ligado? Porque isso é uma maneira de negar a identidade do outro. Tem uma coisa que é chamada antropologia do corpo, tá? Eu puxei essa matéria agora porque tem a ver com a minha pesquisa, né? Como, para quem não sabe, a minha pesquisa tem a ver com o erotismo, só que interseccionando raça, gênero e classe. Por que gênero? Porque a minha pesquisa é com a mulheridade. Cis e trans, tá? Abarca a mulheridade, a raça, porque eu estou fazendo o recorte da raça negra, tá? Dentro do contexto do burlesco, do polidense e das performances eróticas. E aí eu puxei a matéria chamada Antropologia do Corpo. Mas isso eu já sabia antes, né? Que isso é um processo de epistemicídio. Você anular totalmente o outro. Então, se você tem uma sociedade onde o corpo é extremamente importante, a relação do corpo para uma pessoa que tem ali ascendência africana e que mantém ali as suas raízes, né? E de uma pessoa indígena, o povo que tem relação com a terra tem uma relação com o corpo diferente do europeu. Porque não vê o corpo como um lugar de castigo divino, vê o corpo enquanto uma celebração, uma continuação da natureza. E isso passa pelo cabelo, isso passa por tudo, pelos enfeites, pela modificação corporal que algumas tribos faziam, tanto tribos indígenas quanto tribos africanas faziam corporações, escarificações e tudo mais, que é um tipo de identificação. Então, quando vem esse colonizador branco, ele acachapa todo mundo e taca todo mundo dentro do mesmo buraco, da mesma caixinha, raspa o cabelo, tira o nome, coloca populações que não falam a mesma língua e que não se dão no mesmo contexto, porque é isso, vocês não são brancos, vocês são bens móveis. Né? Os escravizados, tanto indígenas quanto africanos foram escravizados, mas que contexto africano, são bens móveis, não são pessoas, então acontece essa violência, né, de descaracterizar o indivíduo. Você não pertence a nada, entendeu? Você é menos do que nada. E é isso que acontece aqui nesse contexto de raspar a cabeça, raspar a barba, sabe? de indignidade. Esse ato servia para desumanizar os prisioneiros, fazendo-os parecer prisioneiros de guerra. Raspar a cabeça de uma pessoa pode ser interpretado como uma forma de apagar sua identidade. Embora os traficantes de escravizados justificassem que essa prática tinha motivos sanitários, o impacto era muito mais profundo. Muitas vezes essa raspagem de cabelo acontecia ainda antes do embarque de escravizados e outras vezes dentro dos porões dos navios negreiros. O ato de raspar a cabeça representava o primeiro passo no processo de desumanização, um esforço deliberado para apagar a cultura e o senso de pertencimento dos escravizados. Para os povos africanos, o cabelo tinha um significado social e espiritual profundo, e ao removê-lo, os traficantes de escravizados não apenas modificavam sua aparência, mas também tentavam romper sua ligação com suas raízes culturais. Além disso, a separação forçada das famílias e das comunidades durante essa travessia atlântica, a chamada passagem atlântica ou passagem do meio, acabava intensificando ainda mais esse processo de alienação, isolando eles de tudo que conheciam e Aqui a Érica falou uma coisa interessante. Problema também, né? Problema falou que não tem como qualquer pessoa, né, encostar no nosso ori. Ori, para quem não sabe, é a cabeça, tá? A cabeça é a parte mais importante do nosso corpo. Hein? Esse fone tá doido, é? O ori é a parte mais importante do nosso corpo. E o orixá que protege o nosso ori é Iemanjá, que é a mãe de todos os orixás.
Não dá pra deixar qualquer um tocar no nosso ferida e deturpar o destino. Mas aí, contexto de escravidão, tu faz o quê, né, meu amor? Pessoal tacando um chumbo na tua cara, tacando a sua família, matando a sua família e falando, tu vai ou tu vai morrer também. A Nayara falou, nas cadeias se raspa cabelo e troca nome por números. Sim, porque o sistema prisional ele é um reflexo desse porão, né? Desse navio negreiro. É um reflexo. Deixando cicatrizes profundas em suas identidades. Julianne Holmes, em seu livro Sentimental Cuts, ou Cortes Sentimentais, ela descreve o ato de cortar o cabelo como um verdadeiro rito de passagem, no qual o status natural do cabelo é transformado em um status cultural. Nesse contexto, o corte de cabelo vai além de uma simples mudança de aparência. Ele, na verdade, simboliza uma transição importante onde elementos pessoais, elementos individuais, são moldados pelas normas e tradições da sociedade, criando ali uma ponte entre o que é natural e o que é cultural. Olá, Os cabelos foram Mal. vistos por Boa teóricos raciais como noite. lã e não como cabelo humano. E esta é uma faceta cruel das teorias raciais e da escravidão. Em seu livro A História da Jamaica, Edward Long, que era um proprietário de escravizados, um traficante de escravizados e também um teórico racial, ele ilustrou o uso político da descrição do cabelo como textura afro como lã. Edward Long ele utilizou essa descrição para defender e naturalizar o sequestro e a escravidão de africanos para trabalhar nas plantações jamaicanas. Ele argumentou que os fazendeiros não queriam reconhecer que seus escravizados são seres humanos, e o relato de Long é estrategicamente elaborado para reforçar essa visão. A primeira característica que ele destacou foi a cor da pele dos africanos. A segunda foi justamente a descrição do cabelo. Ele diz: uma cobertura de lã como o velo de um animal em vez de cabelo. Essa comparação desumanizante tinha a função de justificar a escravidão ao retratar africanos como diferentes e seres humanos inferiores. Neste mesmo livro, A História da Jamaica, o inglês Edward Long ele fez uma dupla afirmação de que os brancos e os negros são duas espécies distintas e que os mulatos pareciam ser da espécie mula. Ele escreveu o seguinte: os mulatos são em geral bem Aí, ô formados Mano e as mulheres Brown. bem feitas. Eles Vou até parecem parar aqui, participar mais do caralho. branco do que do Para! preto. Aí, Mano Brown. Olha só, gente, uma coisa que tá me irritando nesse caralho. O Mano Brown, ele cismou, mano, de dar trela pra coisa de pardo. E fica falando de mulato, mulato, mulato. Você é mulata, falando pra Camila Pitanga, mano. A Camila Pitanga falou, não, eu sou uma mulher preta. Eu sou negra. Para com isso, gente, de mulato. Porra, o movimento negro lutou pra caralho. Tá certo que o movimento negro... A minha questão do movimento negro é que ele não é radical o suficiente. Mas vamos lutar, né? Pra que seja. Só que é o seguinte, gente. Não tem como você pegar toda a luta do movimento negro. Que o termo mulata subjuga as pessoas negras. Continua perpetuando essa ideia de até da hipersexualização e da animalização. Não existe não orgulho se chamar de mulata. E ele fica insistindo nessa, caralho, Mano Brown, na moral. Puta que pariu, Mano Brown. Pois é, vamos botar, porque me irrita esse assunto. Seus cabelos têm cachos naturais. Na forma, lembra a lã negra, mas em geral tem um comprimento tolerável. O professor de História e Filosofia da Ciência na Universidade de Paris, Justin Smith, em seu livro Natureza, Natureza Humana e Diferença Humana, Raça na Filosofia da Idade Média, ele diz que, ao chamar o cabelo de um africano de lã, simplesmente por ser Oi, encaracolado, Anitta. insere-se implicitamente, ou talvez não de forma tão implícita, o africano na ordem da natureza animal, ao lado de objetos de estudo como cabras e ibexes, algo que o naturalista europeu tradicionalmente evitava fazer com suas próprias características físicas. Ou seja, ele se refere ao africano com cabelo de lã, associando-o ao animal, mas não refere ao seu próprio cabelo ou cabelo de europeus também como lã. Os naturalistas alemães Martius e Spix eles realizaram uma expedição ao Brasil nos anos de 1817 até 1820. E eles publicaram um diário de viagem, chamado Viagens no Brasil, na qual eles fizeram descrições raciais. Uma delas foi referente às pessoas que eles chamaram cafusos, que eles acreditavam ser uma raça intermediária, surgidas da mistura entre tribos indígenas sul-americanas e também africanas. Eles disseram:
Mas o que dá a esses mestiços uma aparência peculiarmente marcante é o cabelo excessivamente longo da cabeça, que especialmente na ponta é meio enrolado e sobe quase perpendicularmente da testa até a altura de um pé ou um pé e meio, formando assim um tipo prodigioso e muito feio de peruca. Esta estranha cabeça de cabelo, que à primeira vista parece mais artificial do que natural, quase nos faz lembrar da plica polônica. Não é uma doença, mas apenas uma consequência de sua descendência mista e da média entre a Então, lã gente, do isso aqui é uma estratégia supremacista, hegemônica, de. Tem até um termo para isso que é como se você relacionasse certas doenças e condições a certos grupos étnicos, tá? Só por causa dos fenótipos. Isso foi uma estratégia usada, né? De supremacia, para manter esse discurso hegemônico de que certas pessoas valem menos, são menos propensas ou mais propensas a algumas coisas do que outras. E tendo como ponto de neutralidade a pessoa branca, né? Em especial o homem branco hétero cis, tá? Que tem esse recorte. E a gente tem que botar o nome completinho, porque é isso aí. do Porra. negro e o cabelo longo e duro dos americanos. Esta é uma representação de uma mulher utilizando este tipo de cabelo que ele descreveu, que hoje nós reconheceríamos simplesmente como cabelo black. Mas neste contexto, os naturalistas já estavam descrevendo os outros, ou no caso os africanos, os seus descendentes, como os diferentes, os não tão humanos quanto ele. Apesar do cabelo Natan, que rolê do leite. europeu do século XVIII e XIX ter sido preservado em recordações e joias de luto, o cabelo africano ele não recebeu o mesmo tratamento sentimental. No entanto, os estudos da época mostram como os europeus eram fascinados pelos cachos distintos e pela forma ereta do cabelo dos africanos. Matelinda Nabugodi, em seu artigo Cabelo Afro na Época da Escravidão, ela afirma: a raça é uma construção cultural disfarçada de fato natural. O cabelo, por outro lado, é um Ah, fato tá. natural que assume Entendi. significado cultural quando está sendo estilizado ou Tá, o negócio da lactase. Tá. É. Eu fui descobrir, gente, que eu tenho intolerância à lactose tem nem 2 anos isso. Tá? E aí foi muito engraçado, né? Porque o que acontece? Eu. Ah, eu ia fazer uma entrevista com os irmãos, os Albertos. Não são irmãos, não. Os Albertos, na verdade, são maridos. Esqueça, falei errado. Mas os Albertos. E aí eles fazem pesquisa com burlesco. E aí a gente foi dar uma entrevista com eles, foi tudo maneiro. Aí eu e a Eua tava juntas, né? A Eua, ela é do meu coletivo de burlesco, The Gelson Madureira. Eua, Chayenne, eu e Petit Caputin. Petit Caputine, tá? Não é Caputinha, não. Aí, depois a gente foi fazer uns rolê. Aí eu queria ir no teatro para ver a Ruth Mezek, que já é uma senhorinha que é palhaça, e ela também é do burlesco. E ela já é uma idosa, assim, deve ter uns 85 anos. Uma graça. E depois a gente, de bobeira, falou assim, vamos numa padaria. Entramos uma padaria aí, com nome americanizado, lá em Copacabana, superfaturada, que tinha um bolo que era de 3 ou 4 chocolates. E eu sou gulosona, assim, com chocolate, tá ligado? Eu sempre amei. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu subi na mesa da ceia de Natal e comi uma caixa de bombom sozinha. Bombom garota, minha mãe me contou essa história. Então, sou chocolatra e compulsiva desde cedo. Aí corta, né? Tô eu na padaria com a minha amiga. Pedi maior bolão, assim, tá? Era a fationa também, né? Aí eu pá com café, né? Comendo pra caralho e tal. Aí quando eu, tipo assim, 1 hora depois eu vim pra casa, né? Vida que segue. Mano, tem noção a chuca que foi.
E aí eu falando, amiga, eu tô passando muito mal, tal. Aí a minha amiga ficou assim, Marião, você não tem intolerância à lactose, não? Porque eu também tenho. E assim, a gente que é preta, a gente tem a tendência a ter, né, essa intolerância. E nem sempre isso é falado. Eu nunca achei, gente. É porque assim, eu não sou de fanática por leite, não. Tipo de. Tem gente que tem que tomar café com leite todo dia, leite com Nescau. Leite com Nescau é coisa infantil, né? Eu não tenho, nunca tive, mas eu gosto de queijo. Por exemplo, se eu tô tomando um vinho, eu gosto de um queijo, uma massa com queijão. Amo pizza. Só que eu não gosto de pizza quatro queijos, por exemplo, já me dá uma ojeriza, assim. Catupiry, o catupiry, a textura do catupiry me lembra Cicho Sebáceo, porque uma vez uma amiga minha foi me mostrar um vídeo. Ai, olha o que eu gosto de assistir para relaxar. Era a pessoa espremendo uma espinha desse tamanho nas costas de outra. E saindo aquele pus branco. Eu falei, eu nunca mais como catupiry, aquele da tripinha. Eu tenho ojeriza. Cheddar, odeio cheddar. Odeio cheddar, tenho um nojo, tá? É isso, gente. Então, fugir do assunto. Só para explicar que eu tive uma leve diarreia de alguns dias, fui investigar e eu tenho intolerância à lactose. E aí eu descobri que queijo amarelo duro tem menos lactase do que outros queijos. Eita, virou machuca. Vamos voltar pro assunto, gente? É porque vocês entraram aí no assunto do leite. E aí eu fui embora, já estraguei o corte, né? Cortado para outros usos, seja como lembrança particular, fetiche mágico ou enchimento anônimo para uma peruca ou penteado. Mas esta história da curiosidade mórbida dos europeus em relação aos diferentes, ela vai ultrapassar a barreira do imaginável. Em agosto de 1739, a Academia Real de Ciências de Bordeaux ela anunciou um concurso na revista científica mais conhecida da Europa. O assunto era um enigma que há muito deixava os europeus perplexos. Qual é a causa da textura peculiar do cabelo e da pele escura dos africanos subsaarianos? Ou, sendo mais preciso, qual é a fonte da degeneração do cabelo preto e da pele negra? Os escritores que contribuíram com seus ensaios para este concurso da Royal Academy, no entanto, eles tinham suas próprias explicações para a origem da pele negra e também do cabelo negro. Uma variedade de teorias foi proposta para explicar a textura do cabelo O preto e chat foi pro masculino, a caralho, presença de gente. partículas especiais Eu nos vou nem olhar folículos que mais. seriam enroladas em vez de crescerem retas. A ideia de que o calor africano torcia os cabelos semelhante a um modelador de cachos. Uma suposta falta crítica de umidade vegetativa. Ou o argumento de que o cabelo preto sofre um processo de ondulação à medida que cresce através de poros menores. Ou ainda que a presença de humor negro Ah, gente, presença de humor negro. Ai, meu Deus. A presença de humor negro me torna negra. ou matéria corante que dava a tonalidade e enrolava os cabelos. E sobre este concurso e essa análise deste evento em Bordeaux, eu já falei numa aula que eu deixo aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. A escravidão de africanos e seus descendentes criou um ambiente propício para a Flávio Muniz, historiador, jurista e mestre em história. Tá? formação e História perpetuação de social. conceitos desumanizadores sobre seu cabelo e sobre seus corpos. Um exemplo dessa visão pode ser encontrado no Hebdomanário Lisbonense, um jornal de Lisboa de 1766, que descrevia um escravo fugitivo da seguinte maneira: há 5 dias que falta ao Belchior da Silva um escravo chamado Vicente, mulato, oficial de alfaiate, de estatura baixo, refeito, de 22 anos, trigueiro, com cabelo encarapinhado. Quem tiver informações sobre ele pode avisar ao seu senhor na cadeia da corte. Aqui, a palavra encarapinhado descreve o cabelo crespo, lanoso ou muito encaracolado, e tem uma origem muito curiosa na língua portuguesa. Está ligada à planta chamada carapeta, muito comum na região do Alentejo, em Portugal. O ovário desta planta esteva, após a queda das pétalas, era usado como peão de brinquedo, o que inspirou a associação linguística com a textura do cabelo. No entanto, essa comparação com objetos ou elementos naturais, como plantas, reflete uma visão desumanizadora e reducionista do cabelo de pessoas africanas negras. No jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro do ano de 1817, há uma pequena estrofe que nos traduz esta questão. Negro preto, cor da noite, cabelo de pichain, pelo amor de Deus te peço, negro não olha pra mim. Em 1928, uma marchinha do baile de formatura dizia: negro preto, preto negro de cabelo pichain. Eu, quando estou na folia, me esbagaço até o fim.
Mas no verão de Gente, agora eu vou contar um babado. Preste atenção. A situação de racismo que eu passei na minha faculdade. Eu tava com meu cabelo solto, né? Não tava trançado, tava com meu cabelo solto. E o prédio de letras, ele fica... Fica de um lado, né? Porque lá a PUC, ele tem o prédio Kennedy e tem um outro prédio, tá? E aí, tava saindo, né? Do curso, isso era uma quinta-feira, 3 da tarde. Tava eu pimpona, assim, bobinha, sabe? Andando pra aquela faculdade super hegemônica, né? Super tudo. E me para uma senhora branca, olha bem na minha cara e me pergunta assim: Você... Acho que ela perguntou: você não tem vergonha de usar esse cabelo, não? Eu falei: por quê? Uma cabeleira danada. Começou a cantar marchinha assim, ó. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele ia? Será que ele ia? E essa senhora, ela estava do outro lado de uma pessoa que nem branca era. Aí ela se encaminhou, aí eu falei: sou muito. Continuei andando. Essa mulher, ela estava com um crachá da PUC. E ela andou um pouquinho mais à frente e cumprimentou um grupo, até que tinha outras pessoas neles. Ela continuou cantando a marchinha. E a vida segue. Mais um dia, as pessoas acho que acharam graça também. E é isso, gente. Olha o Brasil como é coisa linda. E é só um cabelo. Eu tava fazendo nada, só tava existindo naquela porra daquela faculdade, tá ligado? E não foi a única situação de racismo, não. Tiveram muitas outras situações de racismo que eu passei. E que amigas minhas passaram e que pessoas antes de mim passaram, e inclusive professores meus passaram, antes de se tornarem professores. E é um caldo, assim, é um pano para debate. É muito cansativo, cara. E eu fico torcendo até hoje para encontrar com essa velha. E é foda porque eu, independente da maneira que eu reagisse, eu estaria errada. Com a mulher branca velha e que trabalha na faculdade. Sabe quem sou eu? Uma bolsista preta, tá? Uma bolsista preta que veio de Manguariba. Sou porra nenhuma. Nem terminei a graduação. Embora eu já tenha aí, tô caminhando com a minha pesquisa e tudo mais, eu não terminei com a minha graduação. Então, assim, você tem que atochar, engole ali no seco e, ó, pra situação de racismo. 1929, com a ascensão e o auge do rádio no Brasil, no Carnaval, uma marchinha composta pelo compositor brasileiro Lamartine Babo ecoou por todos os rincões do Brasil, intitulada Mulato, e acabou se tornando um novo impulso da ideia de hipersexualização da mulher mulata e também das referências pejorativas ao cabelo e aparência das pessoas negras. Veja o que diz a letra da música, você deve se lembrar. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, eu quero o seu amor. E esta palavra, pichain, ela é muito problemática. E ela é presente principalmente no Brasil, porque é uma palavra de origem tupi. De acordo com o dicionário de tupi antigo, português, a palavra pichain com X ou com CH, que no Brasil tem essas duas variantes, tem a sua origem, na verdade, no termo tupi apichain, que originalmente significava como substantivo bolota, ou farinha de mandioca, puba, os grãozinhos ali, ou como adjetivo era utilizado como crespo, enrugado. No entanto, com a influência e o contato com a língua portuguesa, foi adaptado e passou a se referir de forma pejorativa ao cabelo crespo de pessoas negras. A palavra indígena, apichain, era na verdade uma interjeição que era usada para descrever algo embaraçado, como plantas ou objetos. Assim, a adaptação do termo para pichain ilustra como a língua pode ser moldada por contextos históricos e culturais, e muitas vezes acabam refletindo e perpetuando atitudes desumanizadoras e também racistas. Um outro termo interessante que tem na história do Brasil e na cultura popular brasileira para se referir ao cabelo de pessoas negras
é o termo sarará, que de acordo com o historiador Luiz da Câmara Cascudo, ele descreveu como uma pessoa de pele clara e cabelos vermelhos, geralmente associada à mistura racial. Esse nome é uma referência a uma formiga chamada sarará, que também tem uma coloração avermelhada. É um adjetivo que foi muito usado de forma pejorativa, e isto reflete como, historicamente, a sociedade brasileira tentou categorizar as pessoas com base em categorias e características físicas, como cor da pele e a textura do cabelo. De acordo com Lori Tarps em seu livro Hair Story, História do Cabelo, a emulação dos estilos europeus era para repelir a ideia de que éramos inferiores ou animalescos. Se os donos de escravos brancos nos dissessem que nosso cabelo é o que nos torna inferiores, então diríamos, bem, se eu posso fazer meu cabelo parecer com o seu, então não sou inferior, sou igual a você. Esta ideia é um pouco complicada. Será que os escravizados tinham realmente intenção de diminuir os impactos dos estereótipos pejorativos criados pelos europeus, tornando seus cabelos ou suas feições parecidos com as das pessoas brancas? Ou estavam ali reinventando? Aqui, ó. O Eduardo estava citando a parte da marchinha que fala, né? Como a cor não pega, mulata, eu quero seu amor. Mas esse lugar aí, Edu, é o assunto que eu tava falando nos shorts, né? Essa ideia de que a mulher negra, ela é para foder. Ela não é para ser depósito do afeto de ninguém, entendeu? Ela não é vista como uma mulher, ela nem é mulher. E essa marchinha de carnaval, ela fala disso. Ela só reforça o lugar da sujeição. Falei para vocês já em outras lives, vou repetir, né? Do contexto do porquê que a mulher negra é diferente da mulher branca. E a gente puxando lá do nosso passado histórico. A mulher negra, ela era tanto vítima de estupro quanto ela era responsabilizada caso ela tentasse se defender do estuprador, que no caso era o senhor dela. Porque uma pessoa negra não podia ir contra uma pessoa branca. A pessoa negra não tinha voz, ainda mais a mulher tinha voz. Então esse contexto, isso foi um contexto dos Estados Unidos. Aqui ainda é pior, porque lá tiveram as estruturas de leis, como a gente sabe, né? As estruturas de leis foram criadas para explicitamente estigmatizar mesmo. Então lá tem casos, gente, de uma mulher negra que ela foi estuprada por 4 anos seguidos pelo senhor, desde quando ela foi comprada, ela foi traficada, né, no caso, na feira de bens móveis, e ela decide matar o cara. E porque é legítima defesa. Só que o que o júri alega? Você não tem direito de se defender contra uma pessoa branca. E ela não pode falar em juízo, porque uma mulher negra, uma pessoa preta, ela não pode falar. E isso, de alguma forma, foi perpetuado. Tanto com países com a parte jurídica mais explícita, né, mais separatista mesmo, quanto a velada. Aqui é só vamos ser todos bacaninha aqui, vivendo na nossa sociedade brasileira. Foi um tipo de acordo cordial, que foi cordial com quem para quem? Dos brancos, com os senhores e com a coroa. No contexto do Brasil. Mesmo os brancos pobres tinham dignidade de serem cidadãos. A pessoa preta não. Uma mulher preta é lixo. A Lélia fala, né? Lixo. Pessoas pretas são lixo social. Até travou. Inventando suas próprias histórias e seus próprios estilos. O que você acha disso? Após a abolição da escravidão nas Américas, tanto nos Estados Unidos, na América Espanhola quanto no Brasil, as pessoas negras agora livres precisavam lidar com o ideal de
beleza padronizado pelos tais cabelos lisos europeus, mas também com autonomia de fazer o que quisessem com suas próprias cabeças. Uma história que não podemos deixar de citar em nossa aula de hoje é sobre a vida da Madame C.J. Walker, uma das pioneiras da indústria da beleza dos Estados Unidos, que desempenhou um papel crucial, muito importante na transformação dessa narrativa, mas com uma estratégia que foi por muitos anos considerada polêmica. Madame C.J. Walker, cujo nome era Sarah Breedlove, ela nasceu numa plantação de algodão perto do Delta, em Louisiana, em Delta do 1867. Órfã aos Mississippi. 7 anos, casada aos 14 anos e viúva aos 20. Ela e sua filha Lélia viviam de seus escassos ganhos como lavadeira em St. Louis, no Missouri. Como muitas mulheres negras naquela época, Sarah sofria com cabelos curtos e irregulares, que revelava ali o seu couro cabeludo em vários lugares. Ela acreditava que se ela pudesse melhorar sua aparência, poderia construir sua autoconfiança e, consequentemente, melhorar sua posição na vida. Ela então começou a usar vários produtos disponíveis no mercado da época que prometiam fazer o cabelo crescer, incluindo alguns de uma empresa conhecida como Poro. E por um curto período, McWilliams, que era o sobrenome dela, ela se tornou um agente dessa empresa, acabando vendendo ali produtos da Poro Wonderful. E uma noite, em 1905, ela teve um sonho. Ela disse isso ao repórter anos depois. Deus respondeu à minha oração. Por uma noite tive um sonho, e naquele sonho, um grande homem negro apareceu para mim e me disse o que misturar para o meu cabelo. Parte do remédio foi cultivado na África, mas eu pedi, misturei, coloquei no meu couro cabeludo e em poucas semanas o meu cabelo estava crescendo mais rápido do que nunca havia caído. Após testar sua fórmula com sucesso entre seus amigos, C.J. Walker decidiu abrir seu próprio negócio e mudar para Denver para evitar a concorrência Sim. intensa que era na cidade de St. Louis. Com o Madame apoio do seu C.J. terceiro Walker, marido, da Charles série. Walker, ela começou a vender seus produtos de porta a porta e através dos anúncios em jornais que eram voltados para a comunidade negra. A empresa dela prosperou bastante e acabou levando a C.J. Walker a abrir uma empresa em Pittsburgh em 1908 e a fundar a Lélia College, uma escola de beleza e treinamento para as suas agentes. Em 1910, ela transferiu a sede de sua empresa para Indianápolis e ela expandiu sua linha de produtos, que incluía o popular Hair Grower, ou um crescimento capilar, e outros A itens para Madame C.J. Walker foi a primeira mulher negra milionária, né, dos Estados Unidos. Isso lá no início do século XX. cuidados capilares. Walker revolucionou a indústria de beleza negra com seu sistema, e ela tinha vários produtos, que incluía pentes quentes para alisar temporariamente o cabelo, por exemplo. Embora esse pente quente para alisar tenha sido inventado na Europa, a C.J. Walker desempenhou um papel crucial em introduzi-lo para as mulheres negras americanas. E este método ajudou a promover a autoestima e o orgulho pessoal, oferecendo ali às mulheres negras a oportunidade de melhorar sua aparência, foi o que disse C.J. Walker. O trabalho da Madame C.J. Walker, ele gerou debates sobre a promoção de alisamento de cabelo como padrão de beleza. Algumas críticas apontavam que seu trabalho incentivava na verdade a imitação dos padrões brancos, mas para ela e para as outras empreendedoras negras deste período, elas estavam na verdade buscando fornecer produtos que ajudassem as mulheres negras a se sentirem mais confiantes e se tornarem bem-sucedidas, e além, é claro, de construir suas fortunas, que foi o caso da C.J. Walker. E com sua fortuna... Ai, aí ela tá no Ford T, né? Que todo mundo sabe é Ford com o babado, né? Então, para mostrar o quanto ela era uma classe... Ela conseguiu realmente ascender de classe, né? Porque Fordismo nos Estados Unidos é babado. Mas eu não posso exigir muito da Madame C.J. Walker, né? Seria um anacronismo, será? Não posso. Mas é um exemplo, né, do que é... Ela precisava se salvar, né, gente? Mas o liberalismo, ele só faz a gente reproduzir. Aí, nesse caso, é um liberalismo, né? O neoliberalismo já veio depois, né, das guerras, queda do muro, caralho a quatro, eu acho. Mas aí, início do século é o liberalismo, que foi a época após a abolição, né? E essa ideia de liberdade, né? O que é um indivíduo livre? Você tem direito de ser livre para quê? Livre para trabalhar até a morte, né? Bora. Inclusive, ela fez inúmeras contribuições para a comunidade negra por meio de doações, instituições de caridade e diversos projetos comunitários. Mas ela ajudou a comunidade, então vamos relevar. E sobre ela, existe uma produção, uma minissérie na Netflix sobre a Madame C.J. Walker. Vale a pena você conferir. Mas essa tendência trouxe inúmeros conflitos entre as associações negras do período. Os antropólogos Shane e Graham White, eles propõem uma perspectiva alternativa sobre o ritual de alisamento do cabelo. Em seu livro Styling,
Eles sugerem que alisar o cabelo não deve ser interpretado como um sinal de uma autoimagem negativa entre pessoas negras, mas sim como um aspecto de um processo culturalmente criativo e tradicional. Segundo estes autores, o cabelo sempre foi um meio de adorno significativo para indivíduos de ascendência africana, e alisar o cabelo pode ser visto apenas como uma das muitas formas de estilização disponíveis ao longo da história. Para Lori Tarps, a questão do cabelo alisado versus natural pode ter sido uma questão ideológica ou política para líderes cívicos ou políticos negros, e um símbolo de sucesso e oportunidade para a elite. Mas para muitas pessoas negras comuns, o cabelo era um fator chave em questões de autoestima. O cabelo liso era liso, moderno e atraente. O ideal de beleza que existia na época acabava favorecendo esmagadoramente uma estética da pele clara e do cabelo liso, tanto para homens quanto para mulheres. E a publicidade? A publicidade exerceu um importante papel, porque ao longo da primeira metade do século, figuras importantes e na imagem da cultura popular não ofereciam um ideal alternativo para a beleza negra. Muitos afro-americanos ficaram com sentimentos de inadequação, na verdade, e também de vergonha, como é o caso em todos os níveis da sociedade americana. Embora homens e mulheres fossem avaliados por esse padrão, eram tradicionalmente as mulheres que os internalizavam, pois as mulheres são mais comumente avaliadas pela aparência primeiro e todos os outros critérios em segundo lugar, é o que diz estas especialistas. Obviamente, estamos falando de uma percepção que é tratada por historiadores até o início do século XX. Porém, um estudo de 2017, chamado The Good Hair Study, ele examinou as atitudes explícitas e implícitas em relação ao cabelo de mulheres de ascendência africana nos Estados Unidos e acabou descobrindo que o penteado afro não só era visto como menos atraente em média, mas também era visto como menos profissional quando comparado a cabelos longos e lisos. De acordo com a pesquisa, a maioria das mulheres negras norte-americanas preferiam cachos lisos ou longos ao invés de tranças e penteados afros. Entre as mulheres negras dessa amostra, 52% delas usavam o cabelo com um estilo natural, como afro ou tranças, e 48% usavam um estilo alisado, com alisamento. Os penteados mais comuns entre as mulheres negras eram o alisado, 29%, tranças, 14%, o não finalizado, 10% e um afro, 10%. Este estudo, na verdade, evidenciou algumas questões importantes comportamentais. Primeiro, em média, as mulheres brancas demonstram preconceito explícito em relação ao cabelo texturizado de mulheres negras, e elas tendem a avaliá-lo como menos bonito, menos sexy, menos atraente. Isso aqui é bem interessante, gente, porque eu já usei todo quanto é tipo de cabelo, tá? Um dia eu posso fazer até um compilado sobre, que eu já passei por todo tipo de cabelo real. Eu já usei cabelo alisado, descolorido, com várias cores. Aí comecei a fazer a transição, comecei a estilizar ele mesmo colorido e relaxado e com escova, né, com forma fazer progressiva e caralho a quatro era bomba de química. E aí depois passei a usar trança para fazer a transição pro cabelo natural e depois comecei a usar o black curtinho. Foi a primeira vez depois de anos que eu vi a textura do meu cabelo real. A última vez que eu tinha visto a textura real do meu cabelo tinha sido aos 6 anos de idade. E essa transição capilar eu fiz 29 anos, por aí, vai fazer uns 10 anos que eu fiz transição capilar. E a loucura é a seguinte, é que dependendo do cabelo que eu esteja usando, eu sou tratada diferente nos lugares. Quer ver eu ser maltratada? É usar meu black. Se eu sair de black na rua, meu amor, é o dia que eu vou estar disposta para discussão, para babado. Balacobaco, molotov, pega a vassoura, que é o dia que eu vou mais sofrer racismo. Se eu tiver com extensão de cabelo, aquele que todo mundo vê, aquele cabelão, aí é a deusa negra, né? A deusa do Rio Nilo, rainha do Nilo. É a hipersexualizada. Se eu tiver de trança, já fica com uma cara assim, sabe? Aí o pessoal já me olha assim, como se eu fosse de uma classe inferior. Porque as pessoas racistas e classistas geralmente associam o cabelo trançado à pobreza. Não sei porquê, isso é um contexto Brasil que eu ainda tenho que entender. Teria que pesquisar para tentar entender o porquê que o cabelo, a trança, ela é mal vista. Tanto que eu lembro assim, uma vez, muito tempo atrás,
Ih, gente, tem história. Eu usava largador, tive que tirar também, né? Porque comecei a trabalhar, minha orelha é largada aqui. Dá pra entrar um. Aqui não entra, não, acho que esse que entra. Aí ficou tão apertadinho, acho que era aqui que entrava meu dedo, agora não entra mais não. Enfim, é... mas o cabelo trançado ele é mal visto para entrevista de emprego, até para o extremo da sujeição, que é até no ramo assim, de prostituição e tudo mais, o cabelo trançado, saiba, não vai vender. É visto como sujo, inferior. E o cabelo black também é visto como sujo, como uma coisa que passa sinal de relaxamento. Eu já ouvi isso, tá ligado? E o auge, eu lembro uma vez eu tava. Tinha acabado de fazer a transição, tava com o meu black. Aí, como eu não tinha nada pra fazer, fui inventar de descolorir a ponta. E botei azul na ponta. E eu lembro que eu cheguei com o cabelo. Fiquei um tempo usando, né, o black com a ponta descolorida azul e depois taquei o castanho. Aí quando eu taquei o castanho, eu cheguei em sala de aula, eu devia estar no terceiro ou quarto período ainda. Terceiro, ainda era uma baby, era uma idiota. É porque se é hoje em dia, gente, eu ia soltar o rap, mano. Eu ia soltar o rap na cara do sujeito. Porque a idade vai passando, a paciência vai diminuindo. O cara branco, né, sem nenhuma permissão nem nada, não tinha perguntado nada pra ele. Eu entrei na sala de aula e ele falou assim: Nossa, tá bem melhor agora o cabelo. Tipo assim, meu amor, você pagou? Você tá pagando pelo tratamento, pela tinta? Porque caso você esteja, me avisa, que eu não lembro, né? Você ter pagado porra nenhuma. E menos profissional quando comparado ao cabelo liso. Um segundo ponto, e importante porque na comunidade das pessoas que usam cabelo natural, é que as mulheres negras que fazem parte da comunidade de cabelo natural, elas têm atitudes significativamente mais positivas em relação ao cabelo texturizado do que outras mulheres, incluindo aquelas negras da amostra nacional. Já as mulheres negras millennials que usam cabelo natural têm uma visão ainda mais positiva sobre o cabelo texturizado do que outras mulheres. Um outro resultado que este estudo aponta é que as mulheres negras percebem um estigma social associado ao cabelo texturizado, e essa percepção ela é confirmada pela desvalorização dos penteados naturais por parte das mulheres brancas. Foi o que apontou este estudo. E só quero lembrar, este vídeo não é sobre o debate do liso versus o crespo, mas uma história de como isso aconteceu até o início do século XX. A jornada do cabelo afro, do cabelo crespo, é um reflexo da história da luta por identidade, pelo reconhecimento de pessoas negras. Desde a antiguidade, o cabelo foi muito mais do que um simples adorno, sendo um símbolo de cultura, de espiritualidade e um símbolo de resistência. A escravidão e o colonialismo, eles impuseram padrões de belezas eurocêntricos que acabaram desvalorizando e estigmatizando os cabelos crespos. No entanto, a luta por reconhecimento e a ascensão do movimento negro acabaram impulsionando uma revalorização estética da beleza negra e do cabelo natural. Hoje o cabelo afro é celebrado como símbolo de empoderamento, de diversidade, mas os desafios persistem. A jornada continua, e a luta por uma beleza livre de padrões e preconceitos é fundamental para construir um futuro mais justo e igual para todos. Existem diversos livros sobre o tema, e em especial, eu recomendo Hair Story, Desembaraçando as Raízes do Cabelo Preto na América, de Lori Tarps e Ariana Bird, que inclusive foi a referência principal desta aula de hoje. Nesta aula, nós abordamos a história do cabelo crespo de pessoas negras e como o racismo cria Gente, estereótipos. apenas curtam o trabalho desse professor. Aulas. Vá no canal dele, Caçador de Histórias. Eu sempre tô acompanhando, né? Caçador de Histórias e Negritude em Letras, porque, nossa, são muito completos, gente. Eu fico viciada no conteúdo porque é muito bem feito. Eu fico passada, eu bato palma aqui, ó. Professor, obrigada pela aula. Curta, comente, compartilhe. Deixe a sua opinião sincera. Deixe aqui
nos comentários relatos de casos de racismo que você possa ter sofrido por estar usando um cabelo natural, afro ou estilizado com tranças. Já disse aqui das minhas diversas experiências, o pessoal do chat aqui está compartilhando, né, das suas experiências com diversos tipos de cabelo. É algo... parece tão pequeno, né? Porque afinal de contas são cabelo, mas... será? Vamos refletir sobre como isso não é também sobre estigmatizar o outro que não é branco, europeu, hegemônico. Tá bom? Um beijo, gente. E me siga para mais.